E agora, então, para o terceiro painel, trazemos o tema Atuação das Associações dos Municípios e Consórcios Municipais no Desenvolvimento Urbano. Eu gostaria de chamar ao palco senhora Vânia Carneiro, ela é prefeita de Bonito de Minas, por favor. Senhora Vânia. Senhor Enilson Francisco, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas, Codanorte. E o nosso mediador, Fabrício, por favor. Gente, agora a nossa temática é com relação a como captar o recurso, ouvimos agora a questão da prestação de contas, através de consórcios. E nada melhor do que quem está na ponta, que é a prefeita e o gestor de consórcio, para nos mostrar como funciona isso. Deixando bem claro que a questão da REURB ela passa pelo município, eminentemente. Não tem opção, a gente tem a opção de ter recursos de outras áreas, mas quem vai fazer a REURB é o município. E o mais importante para a gente receber esses recursos é que eles sejam geridos de forma centralizada pelo consórcio. Parar com esse negócio de o recurso está lá na ponta, quando fizer, vem para cá. Não. O consórcio tem que receber o recurso para que eles possam gerir isso de forma mais eficaz, de fazer o bom uso daquele recurso. Ficar esperando vir o dinheiro para depois fazer o bom uso vai demorar, vai dar confusão. Então, com a palavra, Enilson começa, doutor? Pessoal, muito boa noite. Estão cansados já, né? Prometo que eu vou ser rápido aqui, mas eu queria... Vai ter o happy hour? Vai? Não, não é amanhã, né? Então, mas deixa eu falar para vocês, não saia daqui, porque, na verdade, talvez seja uma das palestras mais importantes daqui, no sentido da gente poder pensar a questão de captação de recursos e diminuição de custo para os municípios. Quando a gente fala de REURB, né, que aí está lá na ponta com os municípios, se ele for fazer ali sozinho, né, o custo vai ser diferente se ele for fazer com vários municípios consorciados. Existe um consórcio hoje em Minas Gerais, que é o Simbage. Mais cedo o Aurélio estava aqui, eu vi uma postagem dele. A secretaria, a SEDES tem um convênio com eles de REURB. Né? Foi o primeiro convênio de REURB, né, de consórcio do Estado de Minas Gerais, que foi destinado, se não me engano, 3 milhões de reais para resolver o problema ali na região do Vale de Jequitinhonha. Aí você fala assim, Nilson, primeiro, o que é consórcio? A gente tem que ir pela primeira linha. Consórcio é um grupo de prefeitos que se reúne, né, a 11.107, a lei de consórcios públicos fala que eles reúnem para resolver uma demanda específica. Vou te dar um exemplo claro. Codanorte, estou lá em Montes Claros, é um consórcio público, de direito público, e aonde a prefeita Vânia faz parte, nós resolvemos ali naquele arranjo a questão dos resíduos sólidos. Reuniu-se um arranjo de 6 municípios que não tinham condição ali de fazer destinação adequada de resíduos sólidos e definiram que eles iriam fazer a construção de um aterro sanitário para atender aquela região. Mas, Enilson, e aí, o que tem a ver isso com o REURB? Simples. Eles juntaram para resolver um problema comum. Lixo. Destinação adequada de resíduo. Se ele fosse fazer só um aterro sanitário, a gente iria ir para a faixa de 3 milhões de reais ou mais. Eles fazendo consorciado, custo do município, que pagaria, por exemplo, 3 milhões, vai pagar 500 mil, estou dando exemplo aqui, tá? E aí uma outra coisa é o seguinte, custo de operação. Se a operação custava, né, 10 mil reais,
para um município só, com 6 municípios, né? 10 dividido por 6 dá quanto? Dá um quebrado aí. Quem é bom de matemática, que faça aí. Mas aí o seguinte, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, custo, diminuição. Então, a gente falar de REUB, dentro de consórcio, a gente falar o seguinte, se eu for fazer uma compra do serviço, a prestação de serviço, de regularização fundiária dos municípios consociados ao Codanorte, a gente vai fazer isso agora. Se o município fosse fazer sozinho, iria demorar, porque tem que abrir um processo licitatório. O consórcio faz o processo licitatório dentro da central de compras compartilhada, e isso é possível chegar com um preço que talvez uma regularização custaria R$500, no consórcio isso aí cairia, né, para mais da metade do preço. Então, a finalidade de consórcio é o quê? Diminuir custo. Diminuir custo. Outra coisa, a gente sabe muito bem, aí vocês conhecem muito bem, que é o seguinte, existe a questão, a gente fala muito da morosidade, beleza? Os consórcios, eles têm suas finalidades específicas. Então, vou dar exemplo. Se for lá, estou mexendo com o REUB, só que lá tem saúde, que é prioridade, né? Educação, que é prioridade, talvez não seja, mas se for no consórcio, então é o seguinte, há uma celeridade. Então, a gente tem que pensar nisso. No exemplo do Codanorte, a gente pode dizer isso. Questão de central de compras compartilhada. A gente tem um processo licitatório que o custo cai para os municípios. Outra, eficiência naquilo que se faz, né? A questão, como a gente tem uma equipe enxuta, a gente consegue também fiscalizar as ações. Boa noite a todos. Meu nome é Vânia, eu estou prefeita da cidade de Bonito de Minas, um município com 10.248 habitantes, situado no extremo norte de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o meu município limita com o estado da Bahia e com o município de Cocos, bem longe mesmo. Nós temos 10.248 habitantes, mas nós temos uma área territorial de 4.000 quilômetros quadrados. 3.911, para ser mais precisa. Administrar um município desse não é fácil. Tá? Terras arenosas, com muita dificuldade. Nós éramos o 3º pior IDH de Minas Gerais, hoje nós subimos para 9. Foi um avanço para a gente, mas enfrentamos muitas, mas muitas dificuldades. E hoje eu estou aqui porque, além de eu fazer gestão nesse município, eu posso falar para vocês que a gente tem o orgulho de ter um cidadão bonitense que faz parte de tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje, que é o doutor Renan. Renan é do município de Bonito de Minas, da nossa terra, e nós temos o maior orgulho, viu, Renan, de tê-lo como nosso filho da terra de Bonito de Minas, e que hoje nos representa tão bem aqui em Belo Horizonte. Mas nós estamos aqui para falar das parcerias, e, dentre essas parcerias, o consórcio ele é muito importante. Falar para vocês que, dentre as parcerias, o instituto no qual o Renan preside fez um trabalho belíssimo na parte da REUBER. Nós, num município com essa área territorial enorme, mas que, na cidade, no urbano, nós temos só 70% da nossa população, nós temos hoje o privilégio de falar que nós temos já, com não registro, mas com matrícula, 1.031 processos, né? Já pronto para poder registrar. E nós conseguimos entregar para a população já 141 registros. Tá? É um trabalho maravilhoso que o Instituto tem feito lá no nosso município. E, na zona rural, nós já entregamos mais de 200 títulos. E tudo isso graças a parcerias. Não adianta a gente pensar em fazer gestão sozinhos.
quando a gestão ela é feita através de parcerias, é muito mais fácil. Eu vi mais cedo, parece-me que uma promotora, né, falando a respeito da questão de capacitação. O consórcio ele é muito importante nesse momento. Por quê? Os consórcios têm pessoas qualificadas. A gente tem vivido isso muito lá no nosso município. O Codanorte, nós temos lá 2 consórcios muito importantes para nós, que é o Codanorte e o Simans. E nesses 2 consórcios multifidalitários, nós temos pessoas capacitadas que nos apoiam. Então, quando a gente tem os problemas lá na área da saúde, na área da educação, quando a gente precisa fazer uma compra, a gente recorre aos consórcios. Por quê? Porque, de fato, para nós que fazemos gestão no município pequeno, a maior dificuldade é, de fato, a pessoa especializada para fazer determinado serviço. Outra coisa que eu penso que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade e que no nosso município funcionou na minha gestão é não interromper, não tirar pessoas, né? A gente vê muito isso. Um gestor ganha eleição, um prefeito ganha uma eleição, pega toda aquela equipe que prestava, já tem um trabalho prestado, já tem uma qualificação, porque ele já passou por um processo de aperfeiçoamento, e o que faz? Tira toda aquela equipe e coloca uma equipe nova. Então, as coisas não andam. Enquanto a gente tiver com essa mentalidade de que tem que trocar todo mundo a cada gestão que passa, infelizmente, as coisas não mudam em um município. E nós, lá, as coisas têm dado certo, a gente tem conseguido entregar muita coisa para a população, porque, primeiro, nós assumimos e não trocamos as equipes técnicas. E outra, nós vamos buscar parcerias. E o consórcio é esse parceiro, muito importante para a gente, não só na questão do lixo lá no município nosso, dos resíduos sólidos, mas também no abrigo para criança, por exemplo. Nós temos lá uma parceria com várias prefeituras, onde quem faz a gestão do abrigo para nossas crianças que precisam desse atendimento é o consórcio. Eles aqui resolvem tudo lá para nós. Então, isso facilita muito, inclusive facilita o diálogo com o Ministério Público, facilita o diálogo com o tribunal, facilita tudo para nós, porque o consórcio nos representa, né? Então, assim, são dicas importantes para que uma gestão ela seja de sucesso. Outro parceiro importante que nós temos e que também tem nos ajudado na questão do Reuber em Bonito de Minas é a parceria com o SEBRAE, né? Porque o SEBRAE hoje eles têm uma equipe técnica muito bacana e nos capacita as nossas equipes. Então a gente aproveita muito, né, a eficiência do SEBRAE para estar capacitando as nossas equipes. Então, assim, a parceria ela é assim, essencial para o desenvolvimento de um município. Na semana passada mesmo, nós tivemos 3 dias de capacitação com toda a nossa equipe, através do SEBRAE, onde nós pudemos capacitar as equipes sobre a nova lei de licitação. Então, formamos uma equipe maravilhosa, com mais de 30 pessoas de cada secretaria, e é isso aí. A gente sabe que é um caso de sucesso mesmo, o Bonito de Minas, e essa parceria ela é boa, é saudável. O Instituto tem nos ajudado, o SEBRAE tem nos ajudado, e o consórcio é essencial para que a gente consiga executar as políticas públicas sem cometer erros graves. Erros a gente vai sempre cometer, né? A gente ouviu aqui o Pedro, do tribunal, falando a respeito disso, mas, quando a gente tem esse suporte, a probabilidade de errar ela diminui muito.
Gente, aí vocês falam assim, Nilson, o que isso tem a ver com a gente, com o REUB? É bem o que a Vânia ela colocou muito bem, parcerias. A gente precisa entender que aí há um apelo, acho que a nossa preocupação num todo é o seguinte, os consórcios têm condição de realizar REUB, porque os municípios consociados aos consórcios, né, confiam e delegam, né, essa função aos consórcios. Não adianta a gente, eu vou fazer REUB sozinho. Vai conseguir. Mas deixa eu te falar, aí demora mais tempo. Vamos pensar na perspectiva seguinte, aí eu cheguei posteriormente, que era um pedido meu ao secretário de Estado, né, para investir mais, não só, né, então agora um projeto piloto lá no Simbage, mas tem vários consórcios em Minas Gerais que têm capilaridade para poder resolver o problema do REUB, né, no estado de Minas Gerais. Tem vários consórcios que conseguem fazer isso. Então, pensando numa perspectiva maior, eu quero... A minha preocupação nós estamos falando de política pública. O que nós precisamos fazer? O indivíduo, ele precisa o quê, gente? Precisa ter o quê? O quê? Sua escritura? Sua escritura. Nós estamos falando de REUB, não é isso? Precisa ter escritura, não é? O registro, não é? Então, o que acontece? O consórcio está fazendo políticas públicas. O REUB é o quê? É uma política pública. Então, é o seguinte, eu poderia aqui falar e enumerar algumas coisas do consórcio, de outros consórcios, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, só precisa entender a diferença de consórcio multifinalitário, que a Vânia falou, que é o seguinte, consórcios que faz mais de uma ação, mais de uma atividade. Né? Então, por que o Codanorte é multifinalitário? Porque ele faz mais de uma ação. Agora, como você pega aqui, dentro das atividades do Codanorte, saúde é o quê? O que saúde é? O que vocês acham? Vocês estão aqui comigo. O que saúde é, gente? É política o quê? É política pública. Assistência social o quê? Então é o seguinte, REUB é política pública. Então é o seguinte, deixo aqui a minha fala, que é o seguinte, os consórcios é uma ferramenta imprescindível para levar a política pública para quem realmente precisa. É isso. O consórcio é uma ferramenta, né, para levar a política pública. E aí, a vantagem é o seguinte, diminuição de custo, e aí a Vânia foi bem assertiva, quando ela falou uma equipe altamente qualificada. Né? Normalmente, nesses consórcios que eu tenho andado, tenho caminhado, é o seguinte, as equipes, elas têm capacidade, não estão no cargo simplesmente, né, por um cabide de emprego. É isso? Então, colocando isso para vocês. Então, REUB é uma política pública. Tá, eu gostaria de finalizar minha fala, voltando à questão do consórcio e REUB, né? Como você colocou muito bem, política pública. E o consórcio ele vem facilitar esse processo. Por quê? Porque, até então, o que a gente vê é o consórcio só para atuar na saúde, na educação, mas o consórcio pode, efetivamente, atuar na questão da orientação e na organização do processo para que se possa praticar e realizar o REUB nos seus municípios. Então, o consórcio ele é importante. Junta todos, vários prefeitos, 5, 10, 20, 30, nós temos consórcio lá com mais de 70 prefeituras consorciadas,
E a gente, então, consegue, de forma organizada, participativa, realizar políticas públicas e realizar o REURB nos seus municípios. No caso, lá nos nossos municípios. Pois é, a questão do consórcio, eu acho que criou-se uma aura de preconceito em volta do consórcio. Por muitas bobagens que fizeram anteriormente, até por consórcios que não eram nem multifinalitários, que tinham uma única finalidade. Aqui em Minas, nós tivemos, na época, o escândalo dos consórcios de saúde, que deu uma confusão danada. Mas a ideia do consórcio multifinalitário e o consórcio que atua na área de REURB é a possibilidade de pequenos e médios municípios, e aí eu estou falando pequenos e médios, que quem me ouve há algum tempo já sabe o que eu vou falar, poder fazer a REURB. Porque a REURB ela vai estar financeiramente viável nos pequenos e médios municípios. Sim. Municípios grandes, com mais de 100, mais de 200 mil habitantes. A gente tem hoje 2 municípios, nós estamos fazendo, de mais de 200 mil habitantes. A dor de cabeça é muito maior. Sim. Fazer um município menor, que tem uma condição mais fácil de se lidar, pode não ser rentável para aquele município sozinho. Mas em consórcio, a gente consegue fazer e ter uma validade financeira, inclusive, para quem vai fazer. Outra questão que muito me preocupa é com relação à ata de preço. A ata de preço é um instrumento para desburocratizar a contratação. E, no caso de REURB, é o melhor instrumento que tem. Vou voltar ao meu caso lá de Santa Luzia. Eu demorei 6 meses para fazer um processo licitatório. E deu errado. Eu fui lá e peguei uma ata de preço e contratei. Com os últimos 6 meses, eu fiz a REURB. Se eu esperasse mais 6 meses para poder renovar o processo licitatório, eu ia perder a verba do governo do Estado. Então, a ata de preço é um instrumento que funciona. Tem que parar com isso, o que o Pedro falou anteriormente no painel anterior. Fica parecendo que todo mundo faz errado. O justo paga pelos pecadores. Não é assim que funciona. 99% de quem adere à ata de preço funciona, regulariza certinho, sem problema nenhum. Um ou outro vai dar problema, como tudo na vida, gente. Tudo na vida tem as exceções. Então, a gente tem que parar de ter esse preconceito com relação a consórcio e com ata, porque, no meu entender, não só para a REURB, tá? Isso é uma discussão outra, mas, no caso da REURB, eu acho que é o melhor cenário para se poder ter efetividade. E eu, de novo, volto com isso, efetividade. Se não tiver efetividade, esquece. REURB é entrega. Você tem que entregar o seu título, entregar o título para a pessoa que está lá. Então, o consórcio é a forma de agilizar isso. Queria agradecer a fala de vocês dois, muito interessante ver o outro lado da moeda, né? Porque a gente pega a ata, faz a REURB pela ata, a gente não conhece o lado de quem está do lado de cá, né? Então, muito obrigado. Verdade. É muito interessante. E facilita mesmo, assim, lá no nosso município, a gente faz adesão às atas, facilita muito o processo, principalmente agora com a nova lei de licitação, tem facilitado muito com a nova lei. E essa ideia de que consórcio, de fato, eu penso que o consórcio ele funciona se todo o corpo que compõe esse consórcio estiver ativamente presente, participando e cobrando. Depende muito dos gestores. Bem lembrado, prefeito. Tem uma conversa aí que a nova lei de licitação veda a ata. Mentira. Mentira. Não veda ata nenhuma. É possível fazer ata da mesma forma que era feito. Até com mais segurança. As mudanças que foram implementadas geram mais segurança nessa questão. Gente, na verdade, o grande problema, quando se fala-se de ata, e aí nós temos dentro do Codanorte a central de compras compartilhada. Tudo funciona com planejamento. Se planejou, vai dar certo. O problema é que se cria um estigma. Primeiro, por que está fazendo a ata? Tem que ter sentido. Né? Você, município que faz parte de um consórcio, você que está aqui, tem que ter uma demanda. Por que surgiu aquilo? Né? Então, outra coisa, a nova lei de licitações, ela traz lá os elementos bacanas que precisam ser seguidos. Outra coisa, dentro da governança, existe a questão do compliance. Né? Hoje, nós estamos fazendo isso lá no consórcio Codanorte, existem outros consórcios que estão fazendo isso. Agora, é o seguinte, tem que ir para dentro. O grande problema é o seguinte, aí saiu uma matéria, todos os consórcios são ruins. Para, gente. Outra coisa, normalmente, como prefeitura em qualquer lugar, apure o fato.
descubra se isso é verídico ou fake news, né? Os consórcios são uma ferramenta imprescindível para produzir, né, e construir políticas públicas. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento? Gostaria de agradecer a presença de vocês, a fala de vocês. Foi de muito valia, para mim, inclusive, foi muita valia com relação ao lado do funcionamento. Muito obrigado a vocês. Por favor, Renan, você poderia entregar a placa para eles? Senhora Vânia Carneiro. Oi. Obrigada, então, Enilson. Obrigada, Vânia. Muito obrigada, Fabrício, pela condução. Pessoal, chegamos, então, ao final do nosso primeiro dia do Simpósio Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, REURB. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e aguardamos vocês amanhã, a partir das 9 horas. Uma boa noite, muito obrigada.